Olá pessoal, vamos iniciar hoje um novo estudo acerca de um dos principais povos do mundo antigo, que foram os fenícios. Civilização essa que tem a sua importância e a sua extrema grandiosidade pós os mesopotâmicos e eventualmente os egípcios, dentro de uma construção, no que diz respeito à não sucessão, mas após o apogeu e o surgimento dos povos mesopotâmicos, e depois da ascendência do Egito, os fenícios foram basicamente os povos que ganharam essa notoriedade no que diz respeito à projeção de outra grande civilização que traria, entre suas grandes características do mundo antigo, uma das capacidades de desenvolver a economia mercante, ou seja, a estrutura naval, no que diz respeito também à projeção econômica e oriunda dos desenvolvimentos de um povo que tem suas especificidades, tem os seus descobrimentos, tem as suas reais necessidades de destaque, mas os fenícios era basicamente um povo que, dentro da condição criada dos povos antigos, está muito relacionado também com os persas e eventualmente com os hebreus. Essas três grandes civilizações, elas estão dentro de uma condicionante real pós Mesopotâmia, como também o Egito. O povo fenício era localizado no que hoje seria a região do Líbano, a região de Beirute, ali, nas proximidades entre a Síria, o território de Israel. E, eventualmente, entre os séculos X e o século I a.C., ficaram conhecidos como os povos que desenvolveram grandes habilidades no comércio marítimo. Os fenícios eram bastante destacados por essa condição de dominar os mares como uma ferramenta não só de exploração de territórios, mas dentro de uma perspectiva geográfica, traria o mar essa condição relevante para esse povo. Habitavam as costas do que seria a região de Canaã, que quando trabalharmos o povo hebreu, a gente vai discutir muito essa região, que era tida pelos hebreus como a terra prometida, a região de Canaã. Então os fenícios já tinham essa aproximação e habitavam esse entorno dessa região tão eventual, conhecida dentro da narrativa do povo hebreu. E nessa condição também, a gente pode destacar outra característica do povo fenício, é que eles tinham uma grande circunstância de adoravam povos, eram basicamente assim, dentro de uma religião politeísta, adoravam o deus Baal e também a Astarteia, que seria a deusa da lua. Eles tinham uma pele escura e isso era uma outra característica assim, eventual de sua fisiologia, de suas características corpóreas. Os fenícios também adoravam outro deus chamado Ian, que era o deus dos mares. E mais na frente na nossa narrativa vamos identificar como os mares, eles também tinham essa relação direta, essa ligação muito atenta com as necessidades do povo fenício. Assim como eles, existiam outros conquistadores, como era o caso dos babilônicos, dos assírios. Anteriormente falávamos que era um povo de grande domínio das habilidades de guerra, os fenícios, depois da grande estadia da Idade dos Metais e principalmente da fundição dos metais, principalmente na confecção de armamentos, foram um dos primeiros povos a desenvolver a habilidade
atribuída não somente à caça ou à domesticação de animais por ferramentas mais aprimoradas e mais sofisticadas, né? Os assírios aperfeiçoaram, né, o modo de batalha, o modo de guerra, principalmente para dominar principalmente povos, né? E em decorrência disso, atribuir-se a esse povo uma das condições relevantes de povo que dominava a habilidade da guerra. E outro povo também bastante conhecido, que será o povo estudado na sequência, que será o povo da Pérsia, né? Os persas têm também essa grande relevância entre serem considerados também grandes conquistadores, né? Não só na expressão territorial, mas também dentro de uma pujança, dentro de um aperfeiçoamento que era oriundo também das atividades econômicas, né? E por conta disso, os fenícios eram bastante sucedidos, né? Ou seja, tinham uma grande força, né? Eram povos que dominavam bastante, né? O intenso comércio pela terra, mas principalmente pelas atividades navais, né? Dentro dos termos que se utilizava anteriormente do comércio marítimo, né? Isso é tão comum que o próprio mar Mediterrâneo tinha essa circunstância de ligação entre dois grandes povos, né? Como foi citado anteriormente, né? O mar Mediterrâneo aproximara os fenícios das regiões do Egito e também da região da Mesopotâmia. Nessa condição, é importante assimilarmos que a própria habilidade naval dos fenícios permitia com que eles fossem bastante proporcionados a desenvolver a ideia da utilização da madeira para construir suas fortes embarcações. E isso seria, né, uma habilidade que poucos povos dominavam. É importante mencionarmos aqui que desde as grandes travessias, e principalmente os grandes fluxos migratórios, desde as grandes, podemos dizer assim, linhas de reflexão acerca do ocupamento, ou melhor, da ocupação da América, né, principalmente numa ideia chamada a teoria de Clovis, né, onde eventualmente povos poderiam ter chegado ao continente americano desafiando os mares, mas dentre várias linhas de reflexão, podemos atribuir aos fenícios, né, um povo que, além de dominar a habilidade não só da construção, das habilidades artesãs, a madeira era esse material fundamental para que pudéssemos entender como o desafio dos mares seriam possíveis, haja vista que os seus mistérios, os seus encantamentos, a própria mitologia que a gente vai trabalhar lá na Grécia Antiga, né, onde os gregos atribuíam toda a força do mar ao deus Poseidon, né, mas no caso aqui dos fenícios tinha o deus Ian, que era o deus dos mares, e dentro da perspectiva politeísta desse povo, né, se tinha essa condição de entender que o mar também era um lugar de, além de retirar seus produtos, né, disseminar o seu comércio, tiraria dele o seu sustento também em decorrência da pesca, né, que era também outra grande habilidade que os povos costeiros, né, os povos que viviam nas regiões dos mares também desenvolviam com bastante praticidade, né. As principais cidades que podemos apontar dentro do universo fenício eram as cidades de Tiro, a cidade de Biblos e a cidade de Sidom, né? E essas três cidades, elas estão inteiramente ligadas a outra característica, né, que está relacionada direta à projeção dos fenícios com a habilidade naval. Importante mencionarmos algumas curiosidades, né? Ou seja, por intermédio dos fenícios, alguns portos, né, foram também sendo construídos, né, sendo elevados à condição também de estrutura mercante para recepcionar, né, as embarcações e, em decorrência disso, né, propiciar
uma outra habilidade de transição de pessoas de uma região para outra, que seria agora pelos portos, né? Então, assim, portos como o de Cádiz, na Espanha, como o de Cartago, né? Povo tão importante que nós vamos discutir quando chegarmos no Império Romano, né? Que nas tão conhecidas guerras púnicas, né? Entre romanos e cartaginenses, né? No período da formação do Império Romano, né? Que era um povo extremamente conhecido, extremamente forte e também detentor de grandes habilidades navais em um futuro posterior. Hoje, num lugar muito conhecido, né, uma das regiões mais visitadas do mundo, que é a região de Ibiza, né, que fica na Espanha, foi também, né, no passado, um dos lugares que ganhou ramificação pela a projeção do povo fenício, e isso é importante ser destacado. Assim também como em Marrocos, um porto chamado Tanger, que abriria espaço para uma outra corrente, né, outra linha mercante para, de certa forma, fornecer produtos dentro do que a gente chama, né? Se há comércio, existe venda e existe troca. Então, os povos eventuais que tinham a dominação de prosperarem via comércio de terra, principalmente nas travessias dos grandes desertos, né, os povos que eventualmente faziam esse tipo de risco, né, tem agora o mar como essa projeção, né, real de conseguir disseminar as suas culturas e principalmente abrir várias frentes, né, de transição de mercadorias ligando povos, línguas, folclores, culturas diferentes. Importante mencionarmos também que na própria Fenícia, cada cidade tinha um deus, né? Repetindo aqui, os deuses mais cultuados na Fenícia eram o deus Baal, que vai ter, né, a sua também aparição dentro da narrativa do Antigo Testamento, né, dos hebreus, né, a própria deusa, a Astarteia, que era a deusa da lua, o deus Ian, que era o deus do mar. E por conta disso, podemos evidenciar que na Fenícia, né, cada região, cada lugar tinha um deus específico no sentido de proteção, né, dentro de uma cultura evidente, que era tradicionalmente cultuado e valorizado. E algumas curiosidades elas podem ser desempenhadas perante os fenícios, né? Uma delas é que um dos primeiros recursos, né, de manifestação cultural no que diz respeito à projeção da escrita, né, instrumento esse que começou com os papiros, né, começou com as tábuas de argila nos povos anteriores, né, chegaria para os fenícios como um povo que iria desenvolver o alfabeto moderno dentro de uma projeção mais aperfeiçoada do que seriam os algarismos, dentro de uma narrativa, né, com poucos símbolos e aproximando aquilo que iria posteriormente ser desenvolvido para os registros históricos, né, e principalmente, né, dentro do estudo do que futuramente iria ser permitido para com a arqueologia, para os achados, os escritos que pudessem nortear a importância que esse povo teve no mundo antigo. Então o alfabeto moderno é atribuído também ao lado do comércio marítimo como grandes projeções de desenvolvimento do povo fenício. Outra questão importante é que os fenícios tinham um grande conhecimento não só nessas habilidades navais, mas se tinha habilidade naval e tinha conhecimento disso é porque eles desenvolviam também duas grandes questões importantes, que era o conhecimento matemático e o conhecimento também da astronomia. Estar em contato com os astros e principalmente identificar a metamorfose do cosmos e principalmente, né, nortear aquilo que os egípcios, que os mesopotâmicos já faziam, principalmente, né,
com a identificação de chuvas, de temporais e principalmente de mudanças que poderiam fazer com que pudesse prejudicar ou valorizar a sua tradição. Vejam, uma questão importantíssima na Fenícia é que o território fenício ele era um território infértil, ou seja, de pouca fertilidade. A agricultura ela não desempenhara, como desempenhou nas regiões do Crescente Fértil, tanto na Mesopotâmia como no Egito, uma real função no que diz respeito ao desenvolvimento agropastoril, podemos dizer assim. E nessa situação, o conhecimento matemático ele foi importantíssimo para que a própria construção das embarcações, o posicionamento das velas, né, o próprio aperfeiçoamento no que diz respeito à flutuação das embarcações e não afundar, a própria dinâmica de identificar os desafios das marés e principalmente, né, a fúria dos mares, tudo isso foi fundamental para os cálculos perfeitos, né, para construir essas embarcações. Assim também como a observância das estrelas e dos outros astros que estavam no cosmos, que eram também cultuados, né, dentro de uma perspectiva científica pelo povo fenício. Outra característica também dentro desse povo é que tem um personagem chamado Irão, que seria um personagem que tinha relação direta com a construção do Templo de Salomão, né, filho do rei Davi. Personagem esse que fundamental dentro da narrativa bíblica, né, da narrativa cristã do Antigo Testamento, né. Então esse personagem Irão, personagem fenício, ele está ligado também em uma das maiores construções do mundo antigo, né, tão aclamada e tão reverenciada pelos estudiosos da Bíblia como também pelos cristãos, né. Outra questão importante que podemos destacar entre os fenícios é que as principais mercadorias que eles desempenhavam através de troca, através do comércio, eram os tecidos, por que não dizer também a confecção de armas, por que também não dizer, como já foi falado, né, é importante mencionar a construção dos barcos de madeira, dos objetos de vidro, de cobre e, por que não dizer, de bronze, né? Então tinha essa conjuntura comercial dentro do apogeu, dentro da pujança que os fenícios também desenvolviam entre as suas habilidades. Uma região muito conhecida hoje, né, do território italiano, que é a região da Sicília, região estratégica que durante os séculos, né, ela foi também rebuscada por outros impérios, por outros reis e por outros países no transcurso do tempo, né, a região da Sicília, tão conhecida, foi uma colônia fenícia, né, para você ter uma ideia da dimensão do que esse povo foi no mundo antigo. E outra questão também importantíssima, né, que a cidade de Biblos, ela é considerada um patrimônio histórico, né, um patrimônio internacional da Unesco, né, que por ter as suas características arquitetônicas e principalmente, né, uma grande conservação no que diz respeito aos seus traços atemporais, a Unesco configura ela como um patrimônio mundial e por ser também uma região protegida, atrai comerciantes, atrai turistas de todos os lugares do mundo, né? E outra questão também que podemos destacar por fim é que a língua fenícia ela tem um tronco, né, muito delimitado do que seria na família semita, né, povo esse originalmente conhecido como o povo judeu. Então, assim, logicamente bem anterior à construção do que viria a ser a outra especificidade, não só de um alfabeto bem rebuscado, bem aperfeiçoado, mas uma língua que já dava sinais de uma perspectiva até de abrangência, de amplitude para com esses povos que fariam parte, né, dessa narrativa de grandes impérios que iriam propiciar o surgimento de mais relevância nos povos antigos. Então esses foram os fenícios, né? O nosso próximo povo será o povo persa. Até lá, nos encontraremos em breve.